Boa noite mais uma vez, igreja, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, amém? Eu gostaria antes de iniciar o estudo da palavra essa noite, de lembrá-los de alguns anúncios importantes. Nossa oração acontece toda terça-feira às 8 horas da noite, online, e a nossa comunhão, ela é também online, toda quinta às 8 horas da noite. Tá bom? Todas as 20 horas, terça e quinta, nós temos um encontro online essa semana. As inscrições para os cultos presenciais, elas continuam acontecendo a partir de toda sexta-feira, através do grupo Membros ou da fanpage, né, no Facebook. As contribuições são feitas no Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7, e as cestas básicas continuam sendo de suma importância para ajudarmos as famílias em necessidade da igreja e da igrejinha no México 70. Se traz os produtos não perecíveis ou de higiene pessoal para cá no domingo, ou entra diretamente em contato com o Walter. Muito bem. Eu só quero lembrá-los que algumas pessoas me perguntaram sobre o batismo. Nós não temos uma data ainda, mas logo, logo nós informaremos a nova data para o batismo, tá bom? Bom, é isso. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Irmãos, abram comigo a Bíblia, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, essa noite. Lucas 22. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós terminamos o capítulo 21, e nós aprendemos com o Senhor que Ele deseja que o seu povo, sua igreja, seus discípulos, estejam atentos, vigiando e orando, sem se deixar distrair com as coisas que sobrecarregam o coração, porque antes da sua segunda vinda física e dramática sobre essa terra, Ele, com a igreja, Ele vai voltar para a sua igreja, e Ele diz ali que isso será inesperadamente. Então, o cuidado do Senhor é que nós não sobrecarreguemos o nosso coração com coisas que vão nos distrair ou nos afastar do Senhor, de forma que nós estejamos distraídos quando Ele voltar como um ladrão à noite, de forma inesperada e repentina. Ele deseja que nós, a sua igreja, estejamos alertas, preparados, olhando para Ele, esperando a sua volta, porque antes dele pisar os pés na terra novamente, Ele vai chamar a igreja para se encontrar com Ele nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja, antes da sua segunda vinda. Muito bem, e essa noite nós vamos iniciar o capítulo 22, e nós vamos ver o que acontece durante a preparação da última ceia. Então hoje nós vamos ver o que acontece durante a preparação da última ceia. No próximo estudo nós veremos o que acontece durante a última ceia, mas essa noite nós vamos olhar para o que acontece durante a preparação dessa última ceia de Jesus com seus discípulos, antes da cruz, antes de pagar o preço dos nossos pecados. Amém? Lucas 22, estudaremos os versículos de 1 a 13. Vamos ler? Lucas 22, de 1 a 13. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. Lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente.
Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos essa noite no Teu nome, Senhor, na Tua presença. E obrigado, Senhor, por podermos estudar a Tua palavra com liberdade. Eu peço, nós clamamos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie essa noite. Senhor, nos ensina, Deus, a partir da Tua palavra, nos permita compreender, Deus, os Teus mistérios, a profundidade, Deus, a riqueza do Teu conhecimento, da Tua sabedoria. Se revela para nós, Senhor, profundamente essa noite. E que todos, Senhor, saiam daqui te amando mais do que quando entraram, Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus, que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, seja entronizado, Senhor, e nos guia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. O tema da mensagem dessa noite é preparativos para a última ceia. Nós vimos no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, quando Jesus decidiu ir para Jerusalém, e ele sabia muito bem o que estava esperando ele lá. Ele estava decidido a pagar o preço dos nossos pecados, de enfrentar o sofrimento e então a cruz. E diz ali no capítulo 9 que ele colocou o seu rosto como uma dura pedra. Na verdade, Isaías profetizou sobre isso, né? Ele coloca o seu rosto, o seu semblante como uma dura rocha. Ele estava determinado, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que estivesse no seu caminho, porque ele tinha um objetivo, e esse objetivo era a cruz. Era pagar de uma vez por todas os nossos pecados para nos ter para sempre ao lado dele. Então, ele tinha essa determinação no seu coração. E ele sabia tudo o que ia acontecer lá. E então agora esses acontecimentos estão prestes a acontecer. Nessa última semana da Páscoa, né, depois da entrada triunfal, nós chegamos então no dia D. No dia em que Jesus ele cearia, tomaria sua última ceia com os seus discípulos e então seria levado como uma ovelha muda para o matadouro. Ele seria imolado, sacrificado pelos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade. Então, e isso é bem importante, o que se passa em Jerusalém a partir de agora não são coincidências, né? Na verdade, é uma sucessão de profecias já proferidas, já ditas pelo Pai Celestial, aos profetas do Antigo Testamento, que agora vão começar a acontecer. Então, tudo que vai acontecer a partir de agora já foi dito, e a palavra já nos diz isso. É impossível, irmãos, não admirar ainda mais o nosso Senhor Jesus, quando nós vemos Ele resoluto entrando em Jerusalém, se expondo diariamente no lugar mais público de Jerusalém, durante a festa da Páscoa, que era o templo, ensinando o povo, preparado, sendo testado, como o cordeiro pascal deve ser antes do sacrifício. E lembramos que ele fez tudo isso por amor a nós. Amém? Então, havia 3 festas que todo homem judeu deveria comparecer em Jerusalém para comemorar: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas festas eram as mais importantes para os judeus. Vocês que estudam a Bíblia podem ler em Levítico 23. E era esperado que todo homem fosse celebrar essas festas religiosas em Jerusalém. Deuteronômio 16:16 nos diz isso. E aqui estava a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, ela celebrava a libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Então, era uma comemoração de libertação da escravidão. Era uma festa, era a mais importante festa.
E era um tempo de se regozijar, de louvar a Deus pela bondade em libertá-los da escravidão. E milhares de pessoas se reuniam nessa época do ano em Jerusalém, e eles se aglomeravam dentro e ao redor da cidade para celebrar essa festa. Na verdade, essa festa ela começava com uma semana de antecedência, porque eles celebravam a festa dos pães sem fermento, que era uma festa de 7 dias. Então eles chegavam lá uma semana antes de comemorar a Páscoa, e durante essa semana inteira eles celebravam essa festa dos pães sem fermento, que era uma festa que acabou se juntando com a refeição da Páscoa e se tornando uma coisa só. Então, a semana já estava, naquela semana especial, Jerusalém já estava lotada. E com a crescente popularidade de Jesus, as pessoas que viram e ouviram de Jesus, desde a Galileia, desde o norte de Israel, vinham e esperavam, tinha uma grande expectativa sobre Jesus como Messias, e o que ia acontecer agora com Israel. Então você pode imaginar nessa multidão, esses ânimos e essa grande expectativa. O Messias está entre nós, vamos lá ver o que vai acontecer agora. Então esse era o cenário que nós nos encontramos no nosso texto. E é claro que toda aquela gente causava um medo aos romanos de uma revolta, de uma rebelião. Então eles ficavam apreensivos, né? E a segurança dobrava, triplicava nessa época do ano, porque qualquer um poderia ser o pretenso Messias dos judeus e causar uma rebelião. Então havia toda essa tensão naquele momento também. E é claro que uma revolta, né, dos judeus não seria bom diante dos olhos do imperador romano. Então, todas as autoridades políticas e religiosas estavam bem apreensivas nesse momento. Bom, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Como eu falei para vocês, a semana da festa dos pães sem fermento, a Páscoa, se tornou uma coisa só. A semana dos pães sem fermento era uma semana que lembrava eles da saída às pressas do Egito, porque você lembra quando aconteceu a libertação do Egito, eles tinham que passar o sangue do cordeiro no umbral da porta e sair, né? Sandália nos pés, cajado na mão, né? E o pão não tinha tempo para fermentar, então eles tinham que comer o pão sem fermento. E é por isso que essa semana, né, toda para celebrar e lembrar dessa saída rápida, porque o tempo da libertação do Senhor chegou. E quando chega o tempo da libertação do Senhor, você não tem tempo de olhar para trás, você tem que sair do jeito que está. E ali eles lembravam e celebravam essa saída rápida do cativeiro, né, da opressão, do jugo opressor do inimigo. Então era um momento de grande celebração, de grande festa. E nessa celebração, o que continha nessa celebração? Um cordeiro, vinho, pães, asmos ou sem fermento. Asmos e sem fermento é a mesma coisa. Então, cordeiro, vinho, pães sem fermento e ervas amargas, para lembrar da amargura que o povo sofreu no Egito. Então, essa era a preparação para a refeição da Páscoa. Versículo 2. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então chegou ali aquele grande dia, né, o dia da Páscoa, de poder celebrar a refeição da Páscoa, depois dessa semana de festa. E os chefes dos sacerdotes, num feriado, vamos dizer assim, né, tão importante como esse, né, numa celebração tão importante como essa, os líderes religiosos estavam preocupados em matar Jesus. Eles estavam consumidos em matar Jesus. Era isso que eles pensavam. Essa era a preocupação deles. Só que eles tinham um problema. Jesus estava sempre cercado pelo povo. Então eles tinham medo do povo se revoltar contra eles e causar ali um alvoroço, uma rebelião, e isso fosse
prejudicial para eles diante de Roma. Então, eles não queriam nenhum problema com Roma. Então, eles estavam pensando como que eles poderiam prender e matar Jesus sem que o povo soubesse e não causasse um tumulto. Então, olha a preocupação, olha o coração dos líderes religiosos diante dessa grande celebração. O que é mais assustador é que eles não temiam a Deus. Eles temiam os homens, mas não temiam a Deus. Eles estavam dispostos a matar o Filho de Deus e só precisavam de uma estratégia inteligente, de um plano que não causasse tumulto para isso. Esse é o perfil deles. E eles estavam prontos a cometer o maior crime de toda a história, no feriado mais sagrado de Israel. E é interessante que durante essa semana dos pães sem fermento, todo israelita, eles tinham que tirar todo o fermento de dentro de casa. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela faz uma comparação do fermento com o pecado. Então, é claro, né, eles tinham que se livrar do fermento, né, lembrando a festa, e Jesus traz essa conotação com o pecado. Então, era um tempo de arrependimento, de consagração, de volta para Deus. E os mestres religiosos, eles tiraram o fermento físico de casa, mas eles não tiraram o fermento do coração deles. Então, lembra que Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Eles viviam aparentemente, né, bem diante dos olhos do povo, mas dentro deles era como um sepulcro caiado, né? Por fora pareciam que tinham vida, mas por dentro estavam mortos, espiritualmente mortos. E novamente é o que a gente vê nessa grande celebração, os líderes religiosos de Israel tirando o fermento de dentro das suas casas físicas, mas com o coração cheio desse fermento, cheio desse pecado, dessa hipocrisia. E nós vemos essa hipocrisia em ação agora. Eles purificando a casa e planejando matar um homem, o Filho de Deus. Então, é claro que há muito tempo eles já queriam fazer isso, né? Eles só não tinham oportunidade, mas nós vamos ver agora, nos versículos seguintes, quem vem ajudá-los a resolver esse problema, né? Como se livrar de Jesus sem causar problema com Roma, sem que o povo soubesse. Versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Então, aqui está a solução do problema dos líderes religiosos de Israel. Satanás, ele entra em Judas, significando que ele possui Judas, ele domina a mente de Judas, as atitudes de Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Um dos 12, um daqueles que eram próximos de Jesus, um daqueles que andou com Jesus, que ministrou com Jesus, que provavelmente recebeu a mesma autoridade que todos os outros, que compartilhou a mesma mensagem que todos os outros, que assistiu os milagres de Jesus como todos os outros. Um dos amigos dele. E Iscariotes provavelmente é a cidade de onde ele veio, de Queriote, no sul de Israel, era o único que era da Judéia, todos os outros 11 eram da Galileia, e ele era aquele que era bem visto no meio dos galileus. E foi esse que realmente não confiou em quem Jesus era. Porque, irmãos, para que Satanás pudesse entrar nele ou possuir ele, significa que a casa estava vazia. Significa que o Espírito Santo não habitava nele, significava que ele não cria que Jesus era realmente Filho de Deus, significava que ele estava andando com Jesus por ambições egoístas, esperando uma oportunidade de se dar bem, de ter algum privilégio quando Jesus fosse reconhecido como o Messias de Israel. E então agora, quando ele percebeu que Jesus entrou em Jerusalém e nada aconteceu, que Jesus não seria o tipo de Messias que ele esperava, ou que ele não ia ter as vantagens que ele aguardava, que ele esperava ter, ele então se volta contra Jesus. E como ele estava com o coração longe de Deus, longe da verdade, ele era uma isca fácil, né? Uma grande oportunidade para Satanás poder entrar e fazer o que ele quisesse. Então, Satanás, ele entra em Judas, ele possui Judas.
E é claro que o fato de Satanás possuir Judas, ou entrar em Judas, não diminui em nada, não é? A responsabilidade de Judas, porque Satanás não o obrigou a fazer nada que ele não quisesse, nada que ele não estava disposto a fazer primeiramente. E isso mostra também que o maior inimigo do que Judas era, ou é, o próprio Satanás, né? Ele estava sempre procurando uma oportunidade de impedir o plano de Deus. Algumas pessoas, elas se perguntam quais foram os reais motivos de Judas. Por que Judas ele entregou Jesus? Por que ele decidiu, depois de andar com Jesus e ver Jesus fazer tantos milagres, trair Jesus? Alguns disseram que isso foi por causa de um motivo nobre. Ele queria colocar Jesus numa circunstância que Jesus fosse obrigado a se revelar como Messias. Mas a Bíblia não indica que nada em relação a essa intenção louvável de Judas, não. E ainda que esse fosse o motivo, não justificaria a sua atitude. E como nós vamos ver a seguir, versículo 4, olha só. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Foi uma iniciativa do próprio Judas procurar os líderes religiosos judeus para tratar com eles como ele poderia trair ou entregar Jesus para eles. Não há dúvida que Judas tinha motivos ou ambições egoístas no seu coração, esperando receber algum prestígio, alguma honra de Jesus como Messias. E quando isso não aconteceu, ele se voltou contra o Senhor. A gente sabe pela palavra de Deus que Judas ele roubava, né? Ele roubava das ofertas, ele era o tesoureiro do grupo e ele tirava dinheiro dali. É possível que ele viu nessa oportunidade de entregar Jesus algum lucro maior do que ele poderia ter então do lado de Jesus. E é possível que ele tenha pensado, né, ou se convencido do seguinte pensamento: Jesus me traiu por não ser o Messias que eu queria que ele fosse, por isso ele merece ser traído também. Sabe quando existe uma patologia na cabeça da pessoa e ela se convence que aquele mal que ela faz é justificável, não é? Tem doido de todo tipo no mundo, né? Você sabe disso. E provavelmente, Judas ele estava convicto que ele estava fazendo a coisa certa. Tamanha mentira ele acreditou. Quando nós não acreditamos na verdade, irmãos, só nos resta ficar com a mentira. Não há outra opção. Se nós rejeitarmos a verdade, se nós rejeitarmos Jesus, se nós rejeitarmos a palavra de Deus, nós vamos ficar com a mentira. Nós vamos ser enganados, iludidos pela mentira. Foi o que aconteceu com Judas. Versículo 5. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Então Judas, claro, nunca foi um discípulo verdadeiro e agora ele acredita que ele tinha o que ele procurava, dinheiro. Ele nunca se deixou ser transformado, irmãos, por Jesus. E isso é uma pena. Uma pena porque Judas é um exemplo daqueles que estavam tão perto do reino de Deus, tão perto, e ainda assim perderam a oportunidade de entrar no reino de Deus. Não é verdade? É um exemplo típico. A pessoa está tão perto, está tão próxima, ouve a palavra, louva, está vendo Deus agir, está vendo os testemunhos dos irmãos ao redor, mas o coração continua duro, não quer conhecer Jesus, não quer se render a Jesus. Em Mateus 26, versículo 15, nós lemos o seguinte: olha só o que Judas fala quando ele procura os líderes religiosos. Ele lhes pergunta: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Não era um preço tão alto assim.
Mas ele ainda assim estava convencido de que era melhor do que ele poderia ter ao lado de Jesus. 30 moedas de prata. É tão triste quando a gente troca Jesus por qualquer outra coisa, não é? Deus nos ajude a não trocar o Senhor por qualquer prato de lentilha, por qualquer 30 moedas de prata, ou seja lá o que for. Não vale a pena, irmãos. Então isso mostra, aponta, né, para a motivação real do coração dele, puramente ganância, puramente amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e foi aí que ele caiu. E aí algumas pessoas falam, mas Satanás ele não sabia que a morte de Jesus seria a sua própria derrota? Não é uma boa pergunta essa? Será que Satanás não sabia que com a morte de Jesus ele seria derrotado? Né? Lembrando da profecia lá de Gênesis 3,15, né? Que ele vai ferir o calcanhar e seria esmagado, não é? A resposta, meus irmãos, é que Satanás não é um sabe-tudo. Ele não tem a onisciência de Deus. Ele não tem a onisciência do nosso Deus. O nosso Deus é onisciente. Ele tudo sabe, mas ninguém mais. Satanás é uma criação de Deus, do nosso Deus. Então ele é limitado. Ele é limitado no seu pensamento, ele é limitado no seu conhecimento. Ele não imaginava como que aquilo se tornaria contra ele, se voltaria contra ele. Mas algumas pessoas perguntam, mas Satanás não conhece a Bíblia? Ele conhece a letra, mas não o espírito da letra. Ele conhece a letra como qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o temor de Deus, não tem o amor a Deus. Não tem o Espírito Santo guiando o entendimento, ou clareando o entendimento da palavra de Deus. Ele é desprovido, irmãos, da verdadeira sabedoria que só vem do céu, que só vem do Senhor. Ele não tem essa sabedoria verdadeira. E ele é tão ignorante em relação a essa sabedoria verdadeira, que ele se convence. Ele se convence, como o enganador que é, ele mesmo se engana, ele mesmo se autossabota, ele se engana de que ele poderia vencer Jesus. Ele se convence de que ele poderia vencer o Senhor. Trágico. E ainda que ele pudesse compreender alguma coisa das Escrituras, o ódio que ele tem pelo Senhor o cegaria completamente. Porque é isso que o ódio faz. Ele cega a gente. Ele impede a gente de pensar corretamente. Versículo 6. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então, depois que o acordo foi feito entre Judas e os líderes religiosos, o que ele faz? Ele espera uma oportunidade para entregar Jesus para eles quando a multidão não estivesse presente. E é por isso que ele entrega Jesus, né, com um beijo no rosto à noite, no Monte das Oliveiras, após a última ceia. Então, ele já estava, né, premeditando como ele faria isso, de forma que o povo não estivesse por perto. O povo estaria dormindo, não é? E foi assim que ele fez. E é o mais impressionante, irmãos, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que Deus, ele usou Judas e Satanás, né, e toda essa parte que eles atuaram, né, no grande plano de Deus, para executar aquilo que Deus já tinha predito lá atrás, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Lembra João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Jesus teria que ser sacrificado na Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro cujo sangue veio nos libertar da escravidão e do jugo do pecado. E do poder de Satanás para sempre. Então tinha que ser dessa forma. Tinha que ser dessa forma. A própria Escritura, a própria Bíblia nos fala que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele já foi imolado antes da fundação do mundo. Então,
tudo que Satanás, tudo que Judas, tudo que todo o mal intentou contra os planos de Deus, apenas cooperaram para que a vontade de Deus se cumprisse, irmãos. Isso não alegra a gente? Isso não anima a gente de ver como o mal, Satanás, é limitado e é impossível de prevalecer contra o nosso Deus. É impossível. Então, aquele era o momento perfeito para Jesus ir para a cruz. Antes da traição de Judas, os líderes religiosos planejavam pegar Jesus depois do feriado da Páscoa, quando o povo tivesse ido embora. Mas com a ajuda de Judas agora, eles podem pegar Jesus no dia da Páscoa. E Jesus pode então ser o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que foi sacrificado no dia em que todos os cordeiros pascais eram imolados em Israel. Então, quando Judas resolve o problema deles, na verdade, ele está cumprindo o cronograma de Deus. Então, é dessa forma que acontece. É assustador, sim, que nenhum dos discípulos suspeitaram de Judas, não é? É assustador que ele andou com Jesus e viu o que Jesus fez e, ao mesmo tempo, não se deixou ser transformado pelo amor de Jesus e o perdão de Jesus. E o que acontece, irmãos, é uma grande lição para nós. O preço de recusar Jesus e a verdade é sempre muito alto, né? Porque Satanás, ele é mentiroso e assassino, desde o princípio. Essa é a natureza dele. E ele reproduz a sua natureza em Judas. Ele reproduz a mentira, ele reproduz o assassinato, né? Essa coisa ruim em Judas, porque ele estava aberto. Ele não preencheu o coração dele com a verdade, com Jesus Cristo. E esse é o preço alto que qualquer um paga, porque Satanás, ele faz isso, ele usa as pessoas, ele seduz as pessoas de acordo com a concupiscência, com a maldade, com o pecado do coração, o nosso coração. E quando nós nos deixamos ser seduzidos e enganados, agimos contra a vontade de Deus, ou contra o povo de Deus, e aí depois Satanás joga fora. É como uma laranja que ele chupa e joga o bagaço fora. Qual foi o resultado de Judas? Ele deu cabo da própria vida, ele se matou. É isso que Satanás faz. Ele usa as pessoas e depois ele descarta como uma laranja podre. Não serve mais para nada para ele. E o único modo, irmãos, eu digo para vocês e todos que nos ouvem, de guardar o nosso coração dessas ciladas astutas do diabo e de todo o mal, é deixando Jesus entrar. Deixando Jesus entrar no nosso coração. E como a gente pode fazer isso? Crendo em Jesus de todo o coração, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que verdadeiramente morreu no nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. É dessa maneira que o nosso coração pode ser cheio de Deus e da verdade de Deus, e nós estamos guardados, protegidos contra todo o mal e todas as astutas ciladas do diabo. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, irmãos, e nos dá a vida eterna por causa da sua obra completa naquela cruz. A menos que a gente creia na verdade, nós vamos ser enganados e destruídos pela mentira. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então, chegou o dia. Conforme a tradição e a lei, esse cordeiro pascal, ele deveria ser comido, celebrado em cada casa, e ele deveria ser sacrificado no 14º dia do mês de Nissan, que isso era entre março e abril, entre as 2h30 e as 5h30 da tarde, no átrio dos sacerdotes. E preparar a Páscoa, como eu falei antes, consistia em matar e assar o cordeiro, conforme as tradições e rituais da lei, providenciar o pão sem fermento e as ervas amargas e o vinho, esses 4 elementos. E aquela ceia devia ter sido muito especial para Jesus, porque ele vai falar que ele ansiou muito, né, ter esse tempo de comunhão com os seus discípulos. E poder celebrar e preparar o coração deles para aquilo que viria.
E o mais interessante é que quando Jesus celebra essa Páscoa, ele está instaurando, ele está trazendo uma nova celebração, que não vai ser mais, a partir desse momento, a Páscoa do povo de Israel saindo do Egito, mas sim o sangue de uma nova aliança, de uma libertação espiritual do poder das trevas, do pecado e da morte para sempre. Então, é lindo o que Jesus nos ensina, por isso que ele estava tão desejoso de ter esse momento com os seus discípulos. E agora, a partir de agora, eles não se lembrariam apenas da libertação, né, que aconteceu lá atrás do Egito, mas eles se lembrariam da salvação, né, da vida eterna que eles herdaram em Cristo Jesus. Um estudioso bíblico disse: a frase "o dia dos pães sem fermento" é uma descrição genérica da festa de uma semana, originalmente celebrava o início da colheita, mas mais tarde foi juntada ou unida com a Páscoa. Versículo 8. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então, quando chega o dia de celebrar a Páscoa, Jesus ele manda apenas 2 dos seus discípulos para preparar a refeição da Páscoa. Apenas Pedro e João. Só Jesus, Pedro e João sabiam onde essa refeição seria preparada. Você pode imaginar por quê? Porque Jesus queria esse momento com os seus discípulos, e se Judas soubesse onde era, ele ia delatar, ele ia contar aos líderes religiosos, e Jesus de maneira nenhuma permitiria que alguma coisa atrapalhasse o seu momento, esse momento tão esperado e tão importante com seus discípulos. Então, eles vão preparar a refeição da Páscoa. Versículos de 9 a 10. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Então não foi difícil para Pedro e João encontrarem o lugar da preparação da refeição da Páscoa. Porque quando eles entraram na cidade, eles viram um homem carregando, né, um pote de água. E não era comum, quem carregava os jarros de água eram as mulheres, né? Então, quando eles viram um homem carregando um jarro de água, eles sabiam que era esse o homem que Jesus se referia. E eles seguiram esse homem. Assim como os proprietários da jumenta e do jumentinho, quando Jesus entrou lá em Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas, com certeza esse era um outro discípulo de Jesus que estava ali cedendo sua casa para esse momento, para essa refeição da Páscoa. Os estudiosos dizem que essa possivelmente era a casa dos pais de João Marcos, o evangelista, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Versículos de 11 a 13. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Como que eles prepararam? A gente já aprendeu, né? 4 itens. Vinho, pães asmos e uma pasta de ervas amargas, que lembrava os judeus do seu tempo amargo no Egito e da sua libertação rápida. Bom, mas não há nenhuma menção, irmãos, em nenhum dos evangelhos do Cordeiro. E eu acredito que é porque Jesus seria o Cordeiro dessa Páscoa. Ele próprio seria o Cordeiro dessa ceia. O que eu quero lembrar para vocês, para a gente concluir, é que ali houveram 2 ceias. 2. Como assim 2? Se você observar aí mesmo no Evangelho de Lucas, você vê no versículo 17 e no versículo 20, que Jesus ele levanta 2 cálices. O primeiro era a celebração da Páscoa. O segundo era a celebração da ceia do Senhor. A partir desse momento, Jesus ele faz uma distinção entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Porque agora a Páscoa, ela já cumpriu o seu propósito,
que era lembrar do passado, a grande libertação de Deus, que foi o ponto central do Antigo Testamento, não é? Foi a libertação de Deus. Ela lembrava o passado, o que Deus fez no passado, mas também lembrava do futuro, do Cordeiro que seria revelado através de Jesus, do Messias, prometido por Deus. E agora, nessa nova celebração que o Senhor agora inaugura, na ceia do Senhor, nós temos agora uma nova celebração, que nos lembra do passado que Jesus fez na cruz, nos libertando do poder das trevas, do pecado e da morte, nos trazendo para Ele, nos transportando para o reino da sua luz, e nos lembrando do futuro, que Ele vai voltar para nos buscar. Que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus, ele inaugura uma nova tradição para nós, para a sua igreja, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nos lembrando do que Ele fez por nós, é um memorial, mas também nos lembrando que Ele prometeu voltar para nos buscar. Amém? Então isso é poderoso, é maravilhoso, é glorioso. Se você gosta de estudar, Mateus, Marcos e Lucas, eles mencionam as duas ceias. Só João menciona somente a ceia da Páscoa. E durante 1400 anos, os judeus celebraram a refeição da Páscoa pensando na vinda do Messias. E ali estava o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, trazendo uma nova tradição, uma nova celebração, que através do seu corpo e do seu sangue, nós celebraríamos a nossa libertação da morte, do inferno e do pecado para sempre. E nos lembraríamos que Ele prometeu voltar para nos buscar. E nesse mesmo dia, irmãos, que todos os cordeiros pascais estavam sendo imolados no templo, Jesus, Ele vai ser levado para ser pregado na cruz, no nosso lugar. O que eu gostaria de terminar falando, irmãos, eu não sei como está o seu coração, mas é muito poderoso tudo isso. É muito poderoso lembrar do que Jesus fez e o que Ele é para nós. Eu não sei se todos têm convicção de que nasceram de novo, de que conhecem Jesus, de que creem que Ele é o Filho de Deus, que veio salvar o pecador dos seus pecados, que veio nos transportar do lamaçal do pecado para o reino da sua maravilhosa luz. E se por acaso existe alguém no nosso meio, ou alguém que nos ouve, que não tem essa convicção, a Bíblia quer que você tenha, Jesus quer que você tenha essa certeza, que se apenas crê com o seu coração, que Jesus é o Filho de Deus, que verdadeiramente, de fato, Ele pagou na cruz pelos seus pecados, você é salvo, você tem a vida eterna. É simples assim, você não tem que pagar nada, Jesus já pagou tudo por você. Amém? Eu gostaria de orar por todos. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tua palavra, Senhor, que essa preparação para a última ceia nos ensina, Senhor, que os nossos corações devem ser preparados mais do que qualquer coisa hoje, Senhor. Preparados para se encontrar contigo, preparados, ó Deus, porque não existe mais nada atraente nesse mundo, Senhor, mais do que o teu perdão, mais do que o teu amor, mais do que a tua companhia, Senhor. Eu oro, meu Deus, que caiam por terra, Senhor Deus, tudo que nos afasta de Ti, tudo, Senhor, que tenta nos impedir de nos aproximarmos mais de Ti. Eu oro que essa noite, Senhor, seja uma noite de consagração, de arrependimento, Senhor, de humilhação, Senhor. Assim como a semana dos pães sem fermento significava, ó Deus, expurgar o fermento, Senhor, confessar, Senhor Deus, os nossos pecados, confessar, ó Deus, as nossas fraquezas, nossas falhas, quão pequeninos nós somos, quão necessitados nós somos de Ti, Senhor.
e receber o teu perdão, Senhor, e receber a tua graça, e receber o poder do alto para vivermos segundo a tua vontade, Senhor, porque sozinho não podemos, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado por tua imensa misericórdia, por tua imensa graça, pela provisão dessa graça tão abundante, Senhor, que não olhou quão miseráveis nós somos, Senhor, mas que por amor decidiu resoluto se entregar por nós, mesmo sabendo, Senhor, quem nós somos e o que temos feito, Senhor. Nós recebemos essa noite o teu perdão, Senhor. Nós confessamos essa noite que te amamos. Renovamos o nosso voto de amor, de fé em ti, Senhor. Que não é por nós, mas é pelo Senhor que nós somos salvos, ó Deus. Que estamos sendo salvos e que seremos salvos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti. Alcança, ó Senhor, o coração perdido, alcança o coração distraído, alcança, Senhor Deus, o necessitado, Senhor, aquele que já não tem vigor algum, Senhor. Venha com o teu poder, com o teu Espírito Santo levantar o caído, Deus, e dar novo ânimo ao abatido, Senhor, porque nessa corrida não é nas nossas forças que vamos cruzar a linha final, Senhor, mas é na força do Senhor, é na dependência do Senhor, é na confiança de quem o Senhor é e do que o Senhor já fez por nós, Senhor. Então eu oro, Deus, te agradecendo e te louvando e pedindo, Deus, que muitos corações sejam alinhados ao teu essa noite e que muitas vidas, Senhor, se arrependam e passem a te conhecer, a ti, o único Deus, o Deus único e verdadeiro, Emanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, Senhor, o único Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor. Então se revela poderoso e glorioso, ressurreto dentre os mortos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar
a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para louvor somente a Deus. Aplaudamos ao Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Já me deixou a tempestade ou na paz. Oh não, já me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, já me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, mas o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, quem eu temerei. Oh não, já me deixou a tempestade ou na paz.
ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, Deus. Mesmo quando nós não somos, a tua poderosa mão nos leva, Senhor, em nome de Jesus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor.
Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Aleluia, Senhor. Graças, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu peço, por favor, que vocês aguardem um momento. Por favor, sentem-se. Eu gostaria que nós orássemos por uma família muito querida, de forma bem especial essa noite. É a família Inocência. Elas estão em algum lugar. Se pudessem vir também. Nós vamos aguardar as crianças chegar para nós orarmos por eles. Cara, quando vive aprontando, né? Assim, eu não desobedeci. Eu não fiz nada de errado. Mas eu gostaria que nós orássemos por eles. Eles estão de mudança. Eles estão indo para Santa Catarina. Deus está guiando eles para uma nova fase. E nós queremos recomendá-los à graça de Deus, agradecer a Deus, porque eles são fonte de bênção, né? Deus tem os levantado para abençoar a muitos e somos gratos, né? Eternamente. Vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir. Nós somos gratos eternamente pela vida deles. Vamos lá, vou conseguir. Eles amam Jesus, eles amam a igreja do Senhor, não há dúvida disso, vocês são testemunhas disso. Eles têm sido mais do que irmãos, né? Eles têm sido amigos, têm sido família. É um momento difícil, né? Para nós, para mim, bastante. Mas ao mesmo tempo eu me alegro muito porque Deus está guiando e quando tudo que Deus faz é bom, né? Tudo que Deus faz, a gente nunca tem a ideia, né? De antemão, né? E a gente vai experimentando ao longo do caminho, passo a passo. Então, essa alegria que também invade meu coração, né? De saber que eles estão desfrutando um tempo novo com o Senhor, né? Preparado pelo Senhor. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, somos gratos, né? Eu sou muito grato por tudo. Quando eu cheguei aqui na capela, eles já estavam aqui, e aí Deus desenvolveu uma história, né, incrível, e
e que nunca vai acabar, porque é em Cristo, né? E é eterno. Então, assim, a gente se alegra, né, por todas as coisas. Bom, eu vou parar de falar e a gente vai orar. Vamos clamar a Deus por eles. Você pode estender a sua mão. Senhor Jesus, nós somos gratos pela vida dessa família amada, talentosa, querida, Senhor, que tem nos abençoado a mais do que eles podem imaginar em tantos momentos e em tanto tempo. Eu peço, Deus, nós nos recomendamos a graça do Senhor. Pedimos que Teu Santo Espírito esteja guiando eles, Senhor, confortando, fortalecendo, Senhor, ensinando, Senhor, e que esse tempo, Deus, seja um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, um tempo que eles vão ver os céus, ó Deus, manifestando a Tua graça, Senhor, abrindo os reservatórios celestiais, derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles, Senhor, que todo o Teu cuidado, Deus, a Tua provisão seja abundante, Deus, que nada lhes falte, Senhor. Eu oro, Deus, por cada dia mais sabedoria do alto, Senhor, que o Senhor os use e continue os usando para a glória do Teu santo nome, Deus. Obrigado pela vida deles, Senhor, obrigado por nós continuarmos unidos e ligados aonde quer que o Senhor nos leve, Senhor, e obrigado por esse amor tão sincero, tão verdadeiro, Deus. Obrigado por tudo que temos aprendido e vamos aprender juntos, Senhor, porque o Senhor está escrevendo, a história não acabou aqui, o Senhor tem muito para revelar, muito para fazer, e nós cremos nisso, Senhor. Então, obrigado, Jesus, abençoa eles, Senhor, abundantemente. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e toda a graça, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, queridos, e orem por eles vão precisar.